Olá pessoal, na aula passada nós começamos a estudar as proposições categóricas e falamos um pouquinho dos silogismos categóricos, que são aqueles argumentos formados pelas proposições categóricas. Silogismo são argumentos com duas premissas e uma conclusão. Quando essas proposições são categóricas, nós temos os chamados silogismos categóricos. Na aula passada, nós vimos também os chamados diagramas de Euler, que são desenhos com conjuntos, São diagramas com conjuntos utilizados para representar as proposições categóricas. Então, nós vimos os diagramas para as proposições do tipo todo S é P, nenhum S é P, algum S é P e algum S não é P. É muito importante que vocês tenham assistido à aula anterior para compreender bem essa aula de hoje. Então, em caso de dúvida, deem uma olhadinha de novo na aula anterior. Então, vamos lá falar dos silogismos categóricos. Então, está aí a definição que eu já falei, É uma definição de silogismo, argumento constituído exatamente de três proposições, duas premissas e uma conclusão. E quando eles são constituídos por proposições categóricas, nós temos os chamados silogismos categóricos. O que nós vamos estudar hoje é um método para a análise da validade dos silogismos categóricos com o emprego dos diagramas de Euler. São aqueles desenhos que vimos na aula anterior. Então, guardem bem o que está aí na tela. Olha, para nós analisarmos a validade de um silogismo categórico, basta desenhar os diagramas das premissas. Se a conclusão ficar automaticamente desenhada em todos os desenhos possíveis das premissas, isso aqui é muito importante, todos os desenhos possíveis das premissas, então o argumento é válido. Eu vou explicar isso melhor com exemplos, mas é bom que vocês tenham aí como funciona esse método antes de entrarmos nos exemplos. Aí diz o seguinte: se houver ao menos uma maneira de desenhar as premissas sem que a conclusão fique automaticamente desenhada, então o argumento é inválido. Fica aí só registrado, mas vocês vão entender mesmo com os exemplos. Esse método eu estou mostrando aqui para o silogismo categórico, mas ele serve para qualquer tipo de argumento categórico, não precisa ser silogismo. Eu posso ter até um argumento com 3 premissas, 4 premissas e uma conclusão, ainda dá para aplicar o método, mas em geral ele vai ser mais eficiente, mais simples de aplicar quando eu tenho o silogismo. Então vamos analisar a validade dos seguintes argumentos. Aí vem o primeiro aqui, olha. Todos os mamíferos têm 6 patas. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm 6 patas. Então, como funciona o método? Nós vamos fazer os desenhos só das premissas. Aqui as duas premissas. Então, eu vou fazer os desenhos, os diagramas das premissas. Em seguida, eu vou verificar se a conclusão ficou desenhada automaticamente. Se ela ficou desenhada automaticamente, aí eu ainda tenho que me preocupar se aquele foi o único desenho possível. Porque se há vários desenhos possíveis, eu tenho que verificar se a conclusão fica automaticamente desenhada em todos eles. Se isso ocorrer, o argumento é válido. Caso contrário, se houver um desenho das premissas em que a conclusão não fique desenhada, é porque o argumento é inválido. Então, vou mostrar com esse exemplo aqui. Primeira premissa. A primeira premissa diz assim: todos os mamíferos têm 6 patas. Como que eu desenho
Isso é o mesmo que dizer que todos os mamíferos são seres com 6 patas, é como ficaria na forma típica. Então, o conjunto dos mamíferos tem que estar dentro do conjunto dos seres com 6 patas. É assim que eu vou desenhar a primeira premissa. O conjunto dos mamíferos está contido no conjunto dos seres com 6 patas. Então fica assim o desenho. Todos os mamíferos são seres com 6 patas. Desenhei a primeira premissa. E a segunda premissa? Ela diz: todos os cães são mamíferos. Então aqui está dizendo que o conjunto dos cães está contido no conjunto dos mamíferos. Então eu tenho que pôr o conjunto dos cães dentro do conjunto dos mamíferos. Então eu mantenho aqui o desenho que eu já fiz da primeira premissa. Vejo que o conjunto dos mamíferos já está aqui, ele já está desenhado aqui, o conjunto dos mamíferos. Eu não vou desenhar de novo. Então agora só falta pôr o conjunto dos cães. E onde eu ponho o conjunto dos cães? Dentro do conjunto dos mamíferos, que é o desenho de todos os cães são mamíferos. Então ficaria assim, pus aqui o conjunto dos cães. Bom, o que eu fiz então? Eu fiz o desenho das duas premissas. Notem que eu jamais vou desenhar a conclusão. Eu faço o desenho das premissas, aí eu verifico se a conclusão ficou automaticamente desenhada. Então vamos ver. O que diz a conclusão? A conclusão diz que todos os cães têm 6 patas. Então a conclusão nos diz que o conjunto dos cães está contido, ficou dentro do conjunto, tem que ficar dentro do conjunto dos seres com 6 patas. Vamos ver se isso aconteceu automaticamente. Olhem aqui, o conjunto dos cães de fato ficou dentro do conjunto dos seres com 6 patas. Então vejam que a conclusão ficou automaticamente desenhada. Quando eu desenhei as duas premissas, a conclusão ficou automaticamente desenhada. A conclusão diz que todos os cães têm 6 patas e, de fato, se eu pegar qualquer pontinha aqui no conjunto dos cães, também vai ficar dentro do conjunto dos seres com 6 patas. Então a conclusão ficou automaticamente desenhada. Já posso então dizer que o argumento é válido? Ainda não. Vejam que quando eu apresentei para vocês a definição, como funciona o método, eu disse o seguinte: primeiro eu desenho as premissas, basta desenhar as premissas. Aí eu vou verificar se a conclusão ficou automaticamente desenhada em todos os desenhos possíveis das premissas. Então, quando há mais de um desenho possível, eu tenho que verificar se nos outros desenhos a conclusão também vai ficar automaticamente desenhada. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo, né? Então aqui eu fiz o desenho das premissas e nesse desenho a conclusão, todos os cães têm 6 patas, a conclusão ficou automaticamente desenhada. Mas aí eu tenho que me perguntar, será que há outras formas de desenhar as premissas? Então vamos ver. Primeira premissa diz: todos os mamíferos têm 6 patas. O que eu tenho que fazer aqui realmente é colocar o conjunto dos mamíferos dentro do conjunto dos seres com 6 patas. Agora, se eu fizer o conjunto dos mamíferos um pouco maior, mas ainda ficando aqui dentro, seria um outro desenho possível. Mas é praticamente a mesma coisa. Mas eu posso ir aumentando o conjunto dos mamíferos, aumentando, até que ele fique igual ao conjunto dos seres com 6 patas. Nesse caso, eu teria isso aqui, olha, mamíferos, e exatamente no mesmo lugar, no mesmo conjunto, igual os seres com 6 patas. Igual aos seres com 6 patas. Ainda assim, eu teria a primeira premissa desenhada, porque dizer que todos os mamíferos são seres com 6 patas significa que qualquer pontinho que eu pegue dentro do conjunto dos mamíferos também tem que fazer parte do conjunto dos seres com 6 patas. Se os dois conjuntos forem iguais, isso torna a primeira premissa verdadeira também.
Ainda que diga mais, ou seja, que diga que todos os seres com 6 patas também são mamíferos, isso não importa que diga mais. O que importa é que seja um desenho possível das premissas. Então, isso aqui é um desenho possível. Todos os mamíferos são seres com 6 patas. Então, voltando aqui. Nesse tipo de exercício, eu faço o desenho básico, ponho o conjunto dos mamíferos dentro do conjunto dos seres com 6 patas para desenhar a primeira premissa, mas eu tenho que ter em mente que esse conjunto poderia ser um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Desde que ele fique aqui dentro, ou no limite que fique igual ao conjunto dos seres com 6 patas, ainda assim está desenhada a primeira premissa. Tá? Então, um outro desenho possível da primeira premissa seria os dois conjuntos iguais. Seriam os dois conjuntos iguais aqui. Seria um outro desenho possível. Bom, mas aí a segunda premissa. Então, tem aqui mamíferos e seres com 6 patas iguais. E a segunda premissa que diz que todos os cães são mamíferos? Mesma coisa, eu tenho que pôr o conjunto dos cães dentro do conjunto dos seres, dentro do conjunto dos mamíferos. Só que poderia ter feito um pouquinho maior, desde que ficasse aqui dentro? Claro que poderia. Um pouquinho maior ainda? Poderia. Aí vai aumentando, 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 até que os dois conjuntos fiquem iguais. Ainda assim fica desenhado que todos os cães são mamíferos. Todos os cães são mamíferos. O conjunto dos cães tem que ficar aqui dentro do conjunto dos mamíferos. Pode aumentar, 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 até que no limite os dois conjuntos fiquem iguais. Numa situação limite, eu teria o seguinte: o conjunto dos mamíferos aqui vai aumentando, 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 até que fique igual ao conjunto dos seres com 6 patas. Seria um outro desenho possível. E o conjunto dos cães vai aumentando, aumentando, até que fique igual ao conjunto dos mamíferos. Na situação limite, os 3 conjuntos ficariam iguais. Bom, seria um outro desenho possível para as duas premissas aqui. O que eu tenho que analisar é se nesse outro desenho, que seria a situação limite aí que nós vimos, se a conclusão ficou automaticamente desenhada. A conclusão diz: todos os cães têm 6 patas. Em outras palavras, o conjunto dos cães tem que estar dentro do conjunto dos seres com 6 patas. Isso aconteceu? Aconteceu, eles são iguais. Quando os dois conjuntos são iguais, um está contido no outro. Então, qualquer pontinho aqui, olha, vai ser cão e também vai ser um ser com 6 patas. Portanto, a conclusão ficou automaticamente desenhada. Então, vejam que a conclusão fica automaticamente desenhada nesse primeiro desenho aqui, nesse primeiro desenho, e também nesse outro desenho que representa a única outra possibilidade que eu teria neste caso aqui. Então, qualquer que seja o desenho que eu faça das premissas, a conclusão fica automaticamente desenhada. Isso significa que o argumento é válido. Esse é um argumento válido. Por que esse método funciona? Aí nós temos que lembrar do conceito de argumento válido. Argumento válido é aquele em que é impossível ter conclusão falsa se as premissas forem todas verdadeiras. Em outras palavras, num argumento válido, toda vez que as premissas forem verdadeiras, automaticamente a conclusão também tem que ser verdadeira como decorrência da verdade das premissas. É por isso que, quando eu desenho as premissas, num argumento válido, a conclusão vai ficar automaticamente desenhada. É que num argumento válido, a conclusão não traz informação nova. A informação da conclusão já existe implicitamente nas premissas. Então, quando eu faço o desenho das premissas, automaticamente a conclusão fica desenhada, porque ela não traz nada de novo, ela não traz informação adicional, ela só explicita uma informação que já está nas premissas. Então, repetindo, eu desenho as premissas e verifico se a conclusão ficou automaticamente desenhada. Se isso ocorrer para todos os desenhos possíveis das premissas, eu já posso afirmar com certeza que o argumento é válido, que foi o que aconteceu neste caso aqui, né? Como a conclusão fica automaticamente desenhada em todos os desenhos possíveis das premissas, então o argumento é válido. Vamos ao segundo exemplo.
Nenhum macaco é um ser racional. Nenhum ser racional é um réptil. Logo, nenhum macaco é um réptil. Eu quero saber se esse argumento é válido ou inválido. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou desenhar as premissas. Jamais vou fazer o desenho da conclusão. Eu só desenho as premissas. Então, vamos desenhar aqui a primeira premissa. Ela diz assim: nenhum macaco é um ser racional. O que essa premissa nos diz é que o conjunto dos macacos e o conjunto dos seres racionais não possuem elementos comuns. Eles não possuem nenhum elemento comum. Os dois conjuntos não se tocam. Nenhum macaco é um ser racional. Então, a primeira premissa seria desenhada assim. Estou pondo aqui um desenho possível, não um desenho possível da primeira premissa, mas do diagrama, né, como um todo, porque eu vou acrescentar a segunda premissa. Então, um desenho possível para a primeira premissa, e no caso aí seria o único mesmo, nenhum macaco é um ser racional assim, os dois conjuntos não se tocam. Agora eu tenho que desenhar a segunda premissa. Nenhum ser racional é um réptil. Vejam que o conjunto dos seres racionais já está aí no desenho. Falta pôr o conjunto dos répteis. Como diz aí que nenhum ser racional é um réptil, o conjunto dos répteis não pode ter elementos comuns com o conjunto dos seres racionais. Então, os dois conjuntos não podem se tocar. Então, onde eu posso pôr o conjunto dos répteis para que fique desenhada a segunda premissa? Em qualquer lugar, desde que ele não toque o conjunto dos seres racionais, desde que não haja intersecção entre os dois. Então, eu posso pôr o conjunto dos répteis, por exemplo, aqui, olha. Pus aqui o conjunto dos répteis. Então, eu desenhei as duas premissas. Desenho da primeira premissa, olha, nenhum macaco é um ser racional, pus aqui o conjunto dos macacos, é aqui o conjunto dos seres racionais, sem nenhuma intersecção. Segunda premissa, nenhum ser racional é um réptil, o conjunto dos seres racionais está aqui, pus o dos répteis aqui. Desde que eles não se toquem, perfeito desenho então. Então esse é um desenho possível. A minha pergunta é, nesse desenho a conclusão ficou desenhada automaticamente? Vejamos, a conclusão diz que nenhum macaco é um ser racional. Isso significa que o conjunto dos macacos, a conclusão diz nenhum macaco é um réptil. Então, o que se diz aqui é que o conjunto dos macacos e o conjunto dos répteis não se tocam, não tem elementos comuns. Isso ficou desenhado? Ficou, olha. O conjunto dos macacos está aqui, o conjunto dos répteis está aqui. Eles não se tocam, não têm elementos comuns, portanto, ficou desenhado que nenhum macaco é um réptil. Então, vejam o que aconteceu aqui. Ao desenhar as premissas, a conclusão ficou automaticamente desenhada. Então, eu posso dizer que esse argumento é válido? A resposta é não. Por que não? Porque eu só fiz um desenho e existem outros desenhos possíveis. Se a conclusão não ficar desenhada em algum outro desenho, isso já significa que o argumento é inválido. Então, eu tenho que tentar fazer outros desenhos, a técnica consiste em tentar fazer um desenho das premissas sem que a conclusão fique desenhada automaticamente. Qual seria um outro possível desenho das premissas? Bom, primeira premissa. Com relação à primeira premissa, não há muito o que fazer. Só há um desenho mesmo. Nenhum macaco é um ser racional. Então, os dois conjuntos ficam desenhados assim. O conjunto dos macacos e dos seres racionais não se tocam. Agora, na hora de colocar o conjunto dos répteis para desenhar a segunda premissa, eu tenho várias possibilidades. A segunda premissa diz que nenhum ser racional é um réptil. Então, eu posso pôr o conjunto dos répteis em qualquer lugar, desde que ele não toque o conjunto dos seres racionais. Por exemplo, poderia pôr aqui o conjunto dos répteis? Poderia. Veja, ele não tocou o conjunto dos seres racionais.
Então, é um desenho possível. Poderia pôr aqui dentro o conjunto dos répteis? Poderia, porque também ele não está tocando o conjunto dos seres racionais. É um outro desenho possível. Poderia pôr aqui o conjunto dos répteis? Poderia, porque também não está tocando o conjunto dos seres racionais. Então vejam que há muitas possibilidades de desenho para essa segunda premissa. Depois que eu já pus a primeira, eu fico com muitas possibilidades de desenhar a segunda. Em geral, quando isso acontece, quando eu tenho essa gama de possibilidades, é porque o argumento vai ser inválido, em geral. Aí é só procurar qual é o desenho que prove que ele é inválido. Bom, esse aqui já prova esse que eu fiz aqui. Por quê? Esse último, né? Vamos deixar aqui certinho. Se eu colocar aqui o conjunto dos répteis, olhem, nenhum réptil é um ser racional, ficou desenhado, porque os dois conjuntos não se tocam. Observem que nesse desenho das duas premissas, que nenhum macaco é um ser racional, nenhum ser racional é um réptil, nesse desenho, a conclusão não ficou automaticamente desenhada. A conclusão diz: nenhum macaco é um réptil. Ficou desenhado que nenhum macaco é um réptil? Olha o que ficou desenhado. Que o conjunto dos macacos está dentro do conjunto dos répteis. Então, se eu pegar esse pontinho aqui, que é um macaco, ele também é réptil, porque está dentro do conjunto dos répteis. Esse outro pontinho, que é macaco, também é réptil. Então, não ficou desenhado que nenhum macaco é um réptil. Aliás, o que ficou desenhado é que todo macaco é um réptil aqui. É um desenho possível. Então, veja que nesse desenho possível, nesse aqui, a conclusão não ficou automaticamente desenhada. Isso já prova que o argumento é inválido. Aí alguém pode dizer, mas nesse primeiro desenho, a conclusão ficou desenhada. Isso não significa nada. O fato da conclusão ficar desenhada num desenho não prova nada. O argumento só vai ser válido se a conclusão ficar desenhada automaticamente em todos os desenhos possíveis. Havendo um único desenho em que a conclusão não fique desenhada, isso já basta para provar que o argumento é inválido. Notem bem, não é que o argumento seja válido para o primeiro desenho e inválido para o segundo. Não é nada disso. O argumento ele é inválido. Simplesmente isso, porque esse diagrama aqui provou que ele é inválido. Então funciona assim. Digamos que haja 10 maneiras de desenhar as premissas. Supondo que em 9 desses desenhos a conclusão fique automaticamente desenhada. No entanto, no 10º desenho, a conclusão não fica automaticamente desenhada. Isso é o que basta para que fique provado que o argumento é inválido. Por quê? Isso decorre da definição de argumento inválido. Qual que é a definição? Argumento inválido é aquele em que é possível ter conclusão falsa com premissas todas verdadeiras. Ora, se eu faço o desenho das premissas de modo a torná-las verdadeiras e a conclusão não fica desenhada, ou seja, a conclusão se torna falsa, isso já prova então que é possível ter conclusão falsa com premissas verdadeiras. Então, é nisso que consiste o método. Tentar desenhar as premissas de modo que a conclusão não fique desenhada. Se vocês conseguirem, vocês provaram que o argumento é inválido. Esse método, para quem nunca viu, pode parecer complicado, mas não é. É uma questão de treino. De tanto exercitar, chega uma hora que a pessoa nem precisa mais fazer os desenhos. Já consegue visualizar os desenhos. No entanto, até chegar a esse ponto, tem que fazer muitos desenhos, tem que se exercitar, tem que exercitar bastante. Então, vamos fazer mais um aqui. Então, só concluindo aqui, né? Esse argumento é inválido, tá aí a explicação. Embora a conclusão tenha ficado automaticamente representada no primeiro desenho, isso não ocorreu no segundo. Portanto, o argumento é inválido. Terceiro aqui. Nenhum A é B. Algum B não é C, logo algum A não é C. Vamos ver se esse argumento é válido ou inválido. Nenhum A é B.
Então é claro que só tem essa possibilidade de desenho aqui para nenhum A é B. Olha. Nenhum A é B. Os dois conjuntos não se tocam. Algum B não é C. Como eu desenho algum B não é C? O significado de algum B não é C é: existe pelo menos um elemento de B que não pertence ao C. Então eu posso imaginar que esse pontinho aqui é um elemento de B, ele é um elemento de B, né, porque está aqui dentro. Qualquer desenho, qualquer lugar que eu ponho o conjunto C, em que esse pontinho fique fora, serve como desenho da segunda premissa. Que a segunda premissa diz: algum B não é C. Então, por exemplo, se eu colocar o C aqui, é um desenho impossível. Ficou desenhado, olha, algum B, esse pontinho aqui é B e não é C. Tá? Poderia pôr em outros lugares? Eu posso pôr o conjunto C em qualquer lugar desde que esse pontinho fica de fora. Por exemplo, eu posso pôr o C aqui, pontinho ficou de fora, ponto. Algum B não é C. Ah, poderia pôr o C aqui? Algum B não é C. Poderia, em qualquer lugar desde que esse pontinho fique de fora, é um desenho impossível para essa segunda premissa. Nota que eu tenho várias possibilidades aqui, então já é um indicativo de que esse argumento vai ser inválido. Mas vamos provar isso. Então, um desenho possível seria esse aqui, olha. Nenhum A é B, então põe aqui o A e o B, de modo que eles não se toquem. Agora, algum B não é C. Alguém pode imaginar esse desenho aqui, olha. Esse pontinho aqui é B, e eu ponho o C aqui, de modo que o pontinho fique de fora. Então, algum B não é C. Esse aqui não está aqui, esse pontinho não está dentro do C. Então, esse é um desenho possível para a segunda premissa. Pronto, desenhei as duas premissas. Agora eu vou analisar se a conclusão ficou automaticamente desenhada. A conclusão diz que algum A não é C. Ficou desenhada? Olha o conjunto A aqui. Se vocês pegarem qualquer elemento do A, vocês vão verificar que ele não faz parte do C. Então ficou desenhado que algum A não é C. Esse pontinho aqui é A e não é C. Então a conclusão ficou automaticamente desenhada. Então, repito, nesse desenho, a conclusão ficou automaticamente desenhada. Posso então afirmar que o argumento é válido? A resposta é não, porque esse não é o único desenho possível. Eu tenho que verificar se a conclusão fica automaticamente desenhada em todos os desenhos possíveis das premissas. Qual seria um outro desenho possível? Vamos imaginar um outro aqui. Primeira premissa, nenhum A é B. Não há muito o que fazer, é isso aqui mesmo. Agora, eu tenho que pôr o conjunto C para desenhar a segunda premissa. Algum B não é C. Então, eu tenho que tentar imaginar um jeito, eu tenho que tentar encontrar um jeito de desenhar o C, o conjunto C, para representar a segunda premissa, de modo que a conclusão não fique desenhada. Então, eu tenho que direcionar o meu desenho para provar que o argumento é inválido. O desenho de algum B não é C, como eu disse, eu posso fazer colocando o C em qualquer lugar, desde que esse pontinho aqui fique de fora. Então, uma possibilidade seria isso aqui, pôr o conjunto C aqui, olha. Seria uma possibilidade, dessa forma aqui. Pronto, desenhei que algum B não é C, está desenhado. Nesse desenho, será que a conclusão ficou desenhada? A conclusão diz que algum A não é C. Vamos ver se ficou desenhado que algum A não é C. Olha o conjunto A. Pega esse pontinho aqui que é A. Ele é C? Ele é C, porque ele está aqui dentro do C. Esse outro pontinho dentro do A é C? Também é. Esse outro também é. Esse outro também é. Será que eu consigo encontrar algum A que não seja C? Não vou encontrar nenhum, porque nesse desenho aqui, tudo que é A também faz parte do C, nesse desenho. Então, nesse desenho, a conclusão não ficou automaticamente desenhada. Portanto, esse segundo desenho aqui é suficiente para provar que o argumento é inválido, porque a conclusão não ficou automaticamente desenhada. Esse desenho prova que é possível eu ter premissas verdadeiras, ou seja, desenhadas, e conclusão falsa, que não ficou desenhada. Tá? Então, esse desenho prova que o argumento é inválido. Eu poderia fazer outros para provar que o argumento é inválido. Esse não é o único que prova, não.
Vocês podem pensar aí em outras possibilidades, tá? Mas encontrou um já é suficiente, não precisa de mais nada. Então aqui é a mesma coisa, olha. Embora a conclusão tenha ficado automaticamente representada no primeiro desenho, isso não ocorreu no segundo. Portanto, o argumento é inválido. Então é bastante simples esse método, mas tem que treinar um pouquinho para pegar o jeito. Depois nós vamos fazer alguns exercícios que vamos treinar mais ainda o emprego desse método. Bom, então começamos já os exercícios envolvendo as proposições categóricas e também os silogismos categóricos. Então, esse exercício engloba o que foi estudado na aula passada e o que foi estudado também na aula de hoje. Então, vamos lá. Reescreva as proposições a seguir na forma típica. Vamos relembrar o que é a forma típica. É aquela em que eu ponho o termo sujeito, mais eu tenho um quantificador, mais o verbo mais o termo sujeito, mais o verbo ser, mais o predicado. Em resumo, a forma típica, as formas típicas são todo S é P, nenhum S é P, algum S é P, algum S não é P. Então vamos reescrever na forma típica. Todos os moradores deste bairro são não vascaínos. Vejam, todos os moradores são não vascaínos. Isso aqui é uma outra maneira de dizer o quê? Que nenhum morador desse bairro é vascaíno. Então, teríamos isso na forma típica. Todos os moradores desse bairro são não vascaíno, é o mesmo que dizer que nenhum morador desse bairro é vascaíno. Importante saber, entender isso, porque para fazer o desenho fica mais fácil, né? Próximo. Existem pessoas que não apreciam vinho. Existem pessoas que não apreciam vinho. O que essa proposição nos diz? Que algumas pessoas não apreciam vinhos. Quer dizer, existem pessoas, existe pelo menos uma pessoa. Existe pelo menos um, é o significado de algum. Portanto, algumas pessoas não apreciam vinho. Mas para ficar na forma típica, eu ainda tenho que pôr o verbo ser. Então, algumas pessoas não são apreciadoras de vinho. Algumas pessoas não são apreciadoras de vinho. Pronto, passei para a forma típica. Isso facilita, esse exercício de passar para a forma típica facilita na hora de fazer os desenhos, porque nós sabemos que na hora de desenhar algumas pessoas não são apreciadoras de vinho, eu sei que eu vou desenhar assim, olha. Aqui eu tenho o conjunto das pessoas e aqui o conjunto dos apreciadores de vinho. Aí eu vou ter elementos comuns. Terceiro, letra C aí. Há pessoas que apreciam vinho. Há pessoas. Dizer que existem pessoas. Então, é o mesmo que dizer que existe pelo menos uma pessoa que aprecia vinho. Aliás, no anterior aqui, só voltando, né? O desenho que eu fiz foi errado, né? Porque aqui existem pessoas que não apreciam vinho. Então, seria aqui, eu teria o conjunto das pessoas e aqui as pessoas que não apreciam vinho. Então, as pessoas que não são apreciadoras de vinho estariam aqui. Pessoas que não são apreciadores de vinho estariam aqui e não na intersecção. Tá? Então, algumas pessoas não são apreciadoras de vinho, ficaria assim o desenho. Facilita na hora de fazer. Agora sim, algumas pessoas são apreciadoras de vinho. Então, aqui eu teria o conjunto das pessoas, aqui as apreciadoras de vinho, e aqui o que diz a proposição, que existem elementos aqui. Então, existem pessoas, há pessoas, existem pessoas, portanto, existe pelo menos uma pessoa. É o mesmo que dizer que algumas pessoas são apreciadoras de vinho. Então, na forma típica. Letra D. Nenhum funcionário daquela empresa é não fumante. Às vezes aparece assim no concurso.
nenhum funcionário é não fumante. Vejam que isso não é forma típica. Na forma típica eu tenho algo do tipo nenhum S é P e não nenhum S é não P. Tá? Como é que ficaria na forma típica? Dizer que nenhum funcionário é não fumante é o mesmo que dizer que todos os funcionários são fumantes. Então, na forma típica seria isso aqui: todos os funcionários daquela empresa são fumantes. Então, se eu fosse fazer o desenho disso aí, nenhum funcionário é não fumante, seria o mesmo desenho de todos os funcionários são fumantes. Então, eu teria que pôr aqui o conjunto dos funcionários e aqui o conjunto dos fumantes. Então, todos os funcionários são fumantes. Então, esse aqui seria o desenho também para a proposição nenhum funcionário é não fumante. Algumas pessoas acabam se confundindo quando é apresentado dessa forma. Por isso é importante passar primeiro para a forma típica, para depois fazer o desenho. Agora aqui, algumas questões interessantes. Segunda aí, se a proposição todo A é B é verdadeira, então a proposição algum A é B também é verdadeira, certo ou errado? Justifique. Agora aqui eu faço uma observação, eu não comentei nada sobre isso antes, para não causar confusão, mas já é hora de falar disso, que é a chamada hipótese existencial. Então, eu vou aproveitar esse exercício para falar dessa hipótese existencial. A proposição todo A é B. Como eu desenho a proposição todo A é B? Eu desenho assim. O conjunto A está contido no conjunto B. Pronto, desenhei todo A é B. Tá? É uma maneira de tornar a proposição todo A é B verdadeira. Esse é um desenho que torna a proposição todo A é B verdadeira. Aí vem a pergunta. Sabendo que todo A é B é verdadeira, então eu posso afirmar que algum A é B também é verdadeira? Qual o significado de algum A é B? Existe pelo menos um A que é B. Pois bem, quando eu desenhei todo A é B, ficou automaticamente desenhado que algum A é B? Se ficou, é porque algum A é B é verdadeiro. Quando eu desenhei todo A é B, eu posso pensar assim, bom, esse pontinho aqui é A e também é B. Isso é o que basta para que fique verdade, para que se torne verdade que algum A é B, porque algum A é B significa que existe pelo menos um A que é B. Ora, esse pontinho é A, mas também é B, então está provado que algum A é B. Tá? Então ficou automaticamente desenhado. Então qual é o problema desse desenho? Na verdade não existe problema nenhum, é assim mesmo que nós vamos fazer, só que eu parti da suposição de que o conjunto A não é vazio, que ele possui elementos. Quando eu desenhei algum A é B, esse é um desenho. Perfeito, algum A é B. Mas será que existe elemento no conjunto A? E se não existir nada no conjunto A? E se o conjunto A for vazio? Por exemplo, eu posso dizer assim, todos os unicórnios possuem chifres. Como eu desenharia? Desenharia assim mesmo, olha. Eu teria aqui o conjunto dos unicórnios e o conjunto dos seres que possuem chifres. Todos os unicórnios possuem chifres. Isso significa então que existem unicórnios que possuem chifres? Alguns unicórnios possuem chifres? No mundo real, não, porque como não existem unicórnios, o conjunto A é vazio. Então eu não posso dizer que existe pelo menos um unicórnio que possui chifre. Esse é o problema de admitir que as classes sejam vazias. Então toda essa nossa teoria que nós estudamos até agora deve levar em consideração que essas classes A e B, o conjunto S, todo S é P, nenhum S é P, que essas classes são não vazias. Ou seja, cada classe possui pelo menos um elemento. Aí tudo que foi discutido funciona perfeitamente, que é a chamada hipótese existencial,
que existe pelo menos um elemento em cada classe. Tá? Então, em todo o nosso estudo daqui para frente, nós vamos levar em conta essa hipótese. Aliás, já levamos sem falar disso nas aulas anteriores. E nos concursos, em geral, fica implícito, essa hipótese fica implícita, tá? Fica implícita que as classes são não vazias. Então, voltando aqui a esse exercício. Se a proposição todo A é B é verdadeira, então eu posso afirmar que a proposição algum A é B também é verdadeira. Certo ou errado? Certo. Considerando a hipótese existencial, com a qual nós vamos trabalhar aqui, vai ser sempre certo. Por quê? Vamos provar isso. Todo A é B é verdadeiro. Então significa que o A está dentro do B. Como o conjunto A não é vazio, então existe pelo menos um elemento aqui no A. Isso já prova que algum A é B. Que é o significado de algum A é B? Qual é o significado de algum A é B? Que existe pelo menos um elemento de A que também é elemento de B. Tá? Então, essa afirmação do enunciado está correta. É a resposta que eu ponho aqui para vocês. Então, está certo afirmar que se todo A é B é verdadeiro, então algum A é B é verdadeiro? Sim, está certo. Aí vem a explicação aí para quem quiser anotar. Como a proposição todo A é B é verdadeira e sendo A não vazio, então podemos afirmar que existe pelo menos um elemento de A que também é elemento de B, que é exatamente o significado de algum A é B. Bom, com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje e na aula seguinte nós vamos continuar a resolver exercícios a respeito desse mesmo assunto. Até mais.